agora, acho que tirei todas as dúvidas em relação ao curso em si. Alguém tem mais alguma dúvida? Vou entrar na introdução à genética. Podemos? Então, vamos lá. Vamos começar a falar de genética, pessoal. Vamos começar o nosso curso. O que a genética estuda, né? O que a genética estuda exatamente? A genética, ela estuda, né, tentando englobar todas as áreas das genéticas, todas elas estudam, de alguma forma, a hereditariedade, tá? Ou seja, o processo pelo qual, né, ocorre a transmissão de características de um indivíduo para o outro através das gerações, tá? Então, né, o campo da genética, ele começou estudando isso, e é isso que ele estuda também até hoje, mas, claro, né, diversas áreas foram surgindo, né, diversas sub-áreas dentro da genética, que a gente vai explorar um pouquinho cada uma delas aqui ao longo do nosso curso, umas mais, outras menos. Nós temos uma área que é a área que a gente normalmente chama de genética clássica, ou que pode, na verdade, ser chamada de genética da transmissão, né? A genética clássica ou genética da transmissão é a área da genética que estuda justamente o processo de transmissão, como que é transmitido de uma geração para outra determinadas características, tá? A forma com que elas são, quais são os padrões, né, que ocorrem dessa herança acontecer, essa herança ela acontece de que forma? Tá? Então, a genética clássica ou genética da transmissão, ela estuda as questões relacionadas a isso. Enquanto que, né, o processo de transmissão de características, né, de um indivíduo para o outro através das gerações, ele ocorre também de uma forma molecular, né? Existe uma questão molecular que traz essa transmissão, tá ligado lá ao DNA, né? A nossa dupla hélice, que todo mundo conhece, todo mundo já viu, né? E tá tão presente no nosso dia a dia. Então, existe uma questão aí molecular que faz com que esse processo aconteça. Então, existe toda uma área da genética, que é a área da genética molecular, que estuda, né? Tá aí mais atrelada com a bioquímica, talvez, em conjunto, para conseguir, né, se compreender aí molecularmente como que esse processo de transmissão de características acontece. E existe uma área da genética que poucas pessoas sabem que é uma área da genética, que é a evolução, né? Um curso se chama Genética e Evolução para a Nutrição, porque evolução é uma área dentro da genética. A evolução, ela estuda justamente a transmissão de características, mas entre populações, entre grupos, a formação das espécies, né? Justamente a hereditariedade é que fez com que, né, determinados organismos lá bilhões de anos atrás, né, fossem aí se transformando, vamos dizer assim, em outros organismos, né, que fossem sendo criados novos organismos, que fossem criadas novas espécies, novos grupos, né? E toda essa história aí dos seres vivos, ela é contada pela genética. E aí, justamente, existe essa área, que é a área da evolução, que é uma área dentro também da genética. A gente vai abordar menos o conteúdo de evolução, a gente vai abordar mais a genética da transmissão e a genética molecular, que estão mais dentro da área, né, de genética humana, já que vocês são um grupo aí de futuros nutricionistas, portanto, futuros profissionais da área de saúde humana, tá? Então, vamos lá. Vou primeiro trazer para vocês um pouco dos históricos, né, dos marcos históricos mais importantes dentro da área da genética que trouxeram até o que a gente tem hoje, né, que foi muito avanço ao longo de pouco tempo, tá? Desde 1859 foi o primeiro trabalho mais importante dentro da área da genética para se construir, então, toda essa história, tá? O primeiro trabalho assim, mais importante dentro da área genética é um trabalho de evolução, né, que é A Origem das Espécies, tá? Um livro aí que foi publicado pelo Charles Darwin, tá? Com todo um estudo de muitos anos em que ele conseguiu perceber, né, conseguiu observar, né, que ocorre uma transmissão de características entre populações e que isso forma as espécies.
né? E assim elas vão se diversificando os grupos, né? E formando, né, novos e novos grupos. Então existe uma ancestralidade nossa, né, para chegar até as espécies atuais que nós temos hoje, tá? Isso foi feito pelo conhecido Charles Darwin, tá? Em 1866, ou seja, não é muito tempo depois, na verdade, concomitantemente, enquanto Darwin estava estudando lá a evolução, já conseguia entender que existia uma questão da transmissão, mas o processo da hereditariedade em si, o Darwin não chegou a muitas conclusões sobre isso. Quem chegou a conclusões extremamente importantes e completas sobre a hereditariedade, como que acontecia essa transmissão das características, foi o Gregor Mendel, chamado pai da genética, tá? Que fez aqueles experimentos com hibridização de plantas, né? Lembram das ervilhas? Então, o Gregor Mendel, o cara das ervilhas, conhecido dessa forma também, ele que fez esses estudos que trouxeram aí resultados, né, para essa questão de como que a hereditariedade acontecia, como que uma característica, que fosse a cor, fosse a forma das sementes, né, ela era passada das gerações parentais, dos pais, para, né, as gerações filhas, tá? Um outro marco importante, né? E aí já iniciando a parte molecular. Então, a gente teve ali a evolução, a parte de genética da transmissão, e depois, né, muito tempo depois, ali só em 1878, é que a gente teve, né, começando os microscópios a serem mais potentes, a gente conseguiu observar as células, conseguimos observar as células, dentro das células, conseguimos observar os cromossomos. Tá? Em 1878 foi o primeiro a fazer essa observação, né, dos cromossomos em microscópios bem rudimentares. Isso daqui é um desenho que era feito pelo Walter Fleming. Ele foi o primeiro a trazer, né, o que seria essa forma, né, que estava ali dentro do núcleo da célula, né? E começou-se ali a estudar a citogenética, né? A citogenética é a área que estuda aí os cromossomos em si, tá? Conseguiu observar os cromossomos a partir de 1878. A partir disso é que começou-se a conectar aí a genética molecular com a genética da transmissão. E quem fez isso de maneira exatamente, né, que ganhou o prêmio Nobel por fazer isso, por trazer essa ligação entre os cromossomos observados pelo Walter Fleming lá em 1878 e, né, os estudos de Mendel da hereditariedade foi o Thomas Morgan. Tá? Pouco conhecido esse geneticista, mas extremamente importante. Lá em 1915, ele trouxe o mecanismo da hereditariedade mendeliana. Então, ele estudou o trabalho de Mendel, a hereditariedade mendeliana, e conseguiu conectar isso com a parte molecular, conectar isso com os cromossomos, né? Então, ele conseguiu determinar que os fatores hereditários de Mendel, os genes, estão dentro dos cromossomos, tá? Ele foi o primeiro a trazer isso lá em 1915. Então, essa conexão aí da genética molecular com a genética da transmissão. Então, a genética molecular já estava caminhando e o marco importantíssimo da genética molecular depois disso foi justamente determinar esses cromossomos aí. A gente conseguiu observar, a gente viu ele ali no microscópio, mas do que eles são feitos? Qual é a estrutura molecular dessa substância, que é a substância que armazena ali a hereditariedade, né? É um material genético, né? Qual é a estrutura desse material genético, tá? Então, foi em 1953 esse marco, né, de trazer a estrutura molecular do DNA, tá? Justamente trazer e mostrar que nós tínhamos, né, a nossa molécula, né, que seria o nosso material genético, ela era o DNA. E qual seria a sua estrutura? A informação em relação à estrutura trouxe muitas outras informações sobre as características, né, dessa molécula e dos processos que aconteciam para a transmissão dela ao longo das gerações, tá? E aí isso foi feito por um trabalho que foi publicado pelo Francis Crick e pelo James Watson, mas apesar de não estar dentre os autores, mas teve uma contribuição essencial da Rosalind Franklin também, tá? Então, esses três, né, que trouxeram esse marco da estrutura molecular do DNA, e vamos estudar melhor isso na próxima aula.
Após isso, após esse marco, né, da estrutura molecular do DNA, da dupla hélice, em 1953, você teve um avanço extremamente importante e rápido, né, que chegou a gente a chamar a era moderna da genética, né, com essa parte molecular sendo cada vez mais desenvolvida, diversas técnicas, tecnologias que foram surgindo, tá, até chegar nos sequenciamentos, né, dessas moléculas de DNA, sequenciar, né, a informação genética, e foi feito o sequenciamento, por exemplo, do genoma humano, que foi concluído ali nos anos 2000. De 2000 para cá, né, isso tudo foi muito estudado e cada vez mais a gente tem mais informações genéticas, principalmente também, né, na área humana, e isso se reflete em diversos tratamentos, medicamentos, vacinas e outras tecnologias que vêm sendo desenvolvidas justamente por conta do avanço da genética molecular, principalmente, né, e em conjunto com as demais, tá? A genética evolutiva e a genética da transmissão, elas não pararam aqui, elas continuaram evoluindo em conjunto também com a era molecular, tá? Bom, vocês são alunos de nutrição, né, de uma área de saúde humana. O que a genética tem a ver com a saúde humana? Bom, muito a ver, né? Nós temos diversas doenças genéticas. A síndrome de Down não é uma doença exatamente, é uma condição genética, né? A fibrose cística, essa é sim uma doença, diabetes, câncer, hipertensão arterial, diversas condições aí, né, que são genéticas. Então, tem a ver muito com a saúde humana, tá? Além disso, estudar os genes que estão envolvidos em uma determinada condição de enfermidade, né, traz não só a descoberta de processos celulares que antes eram desconhecidos, então eu vou dar alguns exemplos depois, né, para vocês, que algumas enfermidades, ao serem estudadas, fizeram com que a gente fosse descobrindo processos celulares que a gente não conhecia. Apenas nessa condição é que foi estudado aquilo ali e chegou-se àquela conclusão. E também a descoberta de tratamentos e medicamentos. Quando a gente estuda os genes que estão envolvidos numa condição de enfermidade, a gente pode chegar aí nos tratamentos e nos medicamentos. Tá? Então, a genética e a saúde humana, elas estão muito interligadas, porque a gente tem muitas e muitas condições de enfermidade, né? A principal, mais estudada de todas elas, né, eu poderia dizer para vocês que é o câncer, principalmente, tá? A gente já vai ver isso mais para frente também. Vamos falar de estrutura do DNA. Agora a gente vai realmente começar a entrar aí no nosso conteúdo, tá? Todo mundo ficou certinho em relação àqueles conceitos que eu pontuei, deu para entender todos? Se vocês tiveram alguma dúvida, uma coisa que vocês não entenderam, professora, a senhora falou disso, eu não entendi. Tá tranquilo? Vou seguir então. Bom, para começar falando da estrutura do DNA, a gente vai começar falando, na verdade, acompanhando aí qual foi essa descoberta do material genético, né? Então, a gente já tinha lá, como eu mostrei no histórico para vocês, poxa, já conhecia-se como as características eram passadas, né? Essa transmissão, ela acontecia, então tinha Mendel, tinha Darwin, tinha o Thomas Morgan mostrando isso. Mas esse material genético, esses cromossomos que a gente consegue observar ali, né? Do que eles são feitos, né? E como é essa molécula, tá? Então, entender que esse material genético, eles já entendiam, né? Que esse material genético era o que permitia a conservação e a transferência da informação genética, mas eles não sabiam ainda qual era a natureza dessa molécula, né? Então, como que eles chegaram na tal da dupla hélice de DNA como sendo material genético? É isso que a gente vai falar agora. Mas a gente vai partir de algum ponto, né? Para a gente não partir lá de trás, né? Vamos dizer assim. Vamos partir do ponto de que os genes já eram conhecidos, né? Já falava-se em genes como sendo os tais fatores hereditários que o Mendel descreveu. Então, o Mendel descreveu, né, que você tinha fatores hereditários ali na planta, né, na ervilha, e que ocorriam em pares e tudo mais, né, toda essa questão. Então, já se falava em relação a esses fatores hereditários, já se nomeava ele como genes, tá? E com o Thomas Morgan, né, a gente teve que os genes eles são levados ali naqueles cromossomos que eram possíveis de observar, né? Que é supercompactação, eles conseguiam observar realmente o cromossomo no momento da divisão celular, tá?
Também já se tinha aí postulado uma determinada questão, né, de que um gene teria a ver, então, com uma proteína. Então, eles já conseguiam entender que algumas dessas características, várias delas, né, estavam relacionadas a proteínas. Então, quando a gente fala de coloração, muito, né, que a gente usa muito como exemplo mais lúdico, é muito relacionado à proteína, né? Então, a proteína que dá aquele pigmento, né, para o cabelo, para o cor do olho e tudo mais. Então, já se entendia que chegava-se numa proteína específica para dar aquela característica e que isso vinha de um gene. Então, um gene gerava, lá no final, né, poderia gerar uma proteína. Tá? Então, vamos partir disso. E aí a gente vai falar do Griffith. O Griffith foi um cientista que, em 1928, ele fez um experimento que demonstrou o fenômeno que passou a ser chamado de transformação. Então, como é que foi esse fenômeno? Como é que ele estudou isso? E por quê, né? Ele observou lá em laboratório, ele estudava com diversas bactérias, né? Ele trabalhava com diversas bactérias. E ele chegou numa bactéria, duas linhagens dela, da bactéria Streptococcus pneumoniae, ou também chamado de pneumococo. É a bactéria que dá aí pneumonia, tá? Então, ele tinha no laboratório duas linhagens dessa bactéria, tá? Uma linhagem era a linhagem S, que era uma linhagem que era virulenta, ela era letal, tá? Então, quando ele botava essa linhagem S em contato com o camundongo, tá? Com um animal ali de estudo, ele botava em contato com o camundongo morria de pneumonia, né? E essas células, né, quando ele botava na plaquinha para observar, ele via que elas tinham um envoltório celular por fora dessas células que davam a ela um aspecto liso, tá? Então, ela tinha esse aspecto liso, que do inglês aí é smooth, né? E por isso chamavam de linhagem S. O S vem de smooth, né, de ser liso, por conta desse envoltório aí celular que ela tinha. E ele tinha uma outra linhagem lá no laboratório, que era a linhagem R. Essa linhagem já não era virulenta, né? Então, quando ele colocava em contato com o camundongo sobrevivia, ele não morria, não desenvolvia a doença, tá? E na plaquinha, quando ele observava, ela não apresentava esse envoltório celular, né? Então, ela tinha um aspecto meio rugoso e não liso, tá? Beleza. Então, ele tinha essas duas linhagens e começou a fazer alguns testes com essas linhagens, né? Primeiro, ele tentou verificar se essa linhagem que tem aí, né, essa característica de ser virulenta, né? Então, isso deveria estar no material genético daquela bactéria, correto? Vamos ver se eu fizer um aquecimento dessas bactérias, né? Se eu fervê-las, né, completamente, essas linhagens, e infectar o camundongo, se sozinha algum desses componentes, né, que carrega aí, né, a informação genética para a virulência, se vai sozinho ser capaz, né, de matar o camundongo. E aí ele fez o aquecimento dessas bactérias, tá, da linhagem S, da linhagem letal, e fez uma infecção no camundongo. E o camundongo viveu, tá? Não desenvolveu a doença. O que ele observou, então? Que esse aquecimento, ele inativou completamente as bactérias, tá? E que somente os componentes celulares, bem como o material genético, estando ali, sozinho, ele não faz nada, né? Ele não resulta na letalidade sozinho. Então, a célula viva, né, com aquela característica de virulência que era capaz de fazer o camundongo desenvolver a doença e então morrer, tá? Então, assim, ele chegou a essa conclusão. E aí ele fez, então, esse último experimento, que foi misturar a célula, essas componentes celulares, né, da linhagem S virulenta, depois do aquecimento. Então, ele fez o aquecimento novamente, chegou na linhagem S morta pelo calor, tá? Que é essa daqui. E ele misturou isso com a linhagem R viva. Então, ele pegou a linhagem não virulenta, a não letal, e misturou com os componentes celulares da linhagem letal, e aí fez a infecção no camundongo. E, diferentemente do experimento anterior, o camundongo morreu. Ou seja, de alguma forma, a linhagem R tinha se tornado virulenta, tá? Para verificar isso melhor, ele fez o isolamento das bactérias que estavam no camundongo. Então, ele pegou lá o pulmão do camundongo, tirou
né, que bactérias estariam aqui presentes que causaram, né, essa doença, né, e a morte do camundongo. Eram células vivas da linhagem S. Então, ele observou ali células vivas da linhagem S, com o envoltório, tá? Então com aquele envoltório celular, linhagens lisinhas, né, com aquele aspecto liso, tá? Então, o que ele concluiu disso? Então, que a mistura desses componentes celulares da linhagem S, morta pelo calor, com a linhagem R, o que aconteceu foi uma transferência desses componentes, né, de algum componente que está presente ali, né, que seria o tal do material genético, ele foi transferido para a linhagem R. Então, ele fez essa conclusão, então foi transferido o material genético, né, que não era capaz de sozinho causar a letalidade, mas quando ele foi transferido para a bactéria não letal, ela começou a expressar a característica da bactéria letal, aquele envoltório liso, e começou a ser virulenta. E teve, então, esse resultado de matar aí o camundongo, tá? Então, a gente teve esse fenômeno, né, essa transferência do material genético, né, que foi de uma bactéria, né, que morreu, que foi fervida, né, para outra, para essa bactéria não virulenta. Essa transferência foi chamada aí de transformação, né, que a linhagem R ela foi transformada na linhagem S, tá? E de fato foi isso que aconteceu, ok? Então, esse experimento do Griffith foi o primeiro experimento que mostrou aí o material genético em ação, ele sendo transferido, né? E aí transformando essa bactéria. Então, foi o primeiro experimento que se observou isso, né? Mas, com esse experimento, ainda não se tinha muita ideia da natureza desse material genético, porque ali nos componentes celulares você tem diversos componentes, né? Diversas moléculas. Qual dessas moléculas é que trouxe a informação genética? Qual dessas moléculas é o material genético? Então, alguns anos depois, né, aí veio o Avery com alguns colaboradores que repetiram o experimento do Griffith. Então, eles refizeram o experimento de Griffith, adicionando aí um pré-tratamento nesse extrato da linhagem S. Então, eles pegaram aqueles componentes celulares e foram tratando esses componentes celulares, destruindo, degradando de forma específica as moléculas. Então, eles primeiro fizeram um controle, né? Pegaram esse extrato, refizeram, né? Nenhum componente sendo destruído e o camundongo ele morre. Isso foi o que o Griffith fez. Ok. Depois, eles pegaram aqui, ó, por exemplo, esse extrato promoveram aí a destruição dos polissacarídeos. Então, dentre os componentes celulares, a gente tem os polissacarídeos, os açúcares, né? Então, a gente tem aí, com a destruição desses açúcares, o camundongo continua morrendo. O que é a conclusão? De que os açúcares, os polissacarídeos, não são os responsáveis aí pela transformação. Não são material genético, tá? Da mesma forma, os lipídios, o RNA, as proteínas, tá? E, por fim, ele promoveu aí a destruição de DNA, do ácido desoxirribonucleico, tá? Então, eles fizeram a destruição do ácido desoxirribonucleico de forma específica, usaram DNases, né, proteínas que degradam esse material, e depois de inocular no camundongo, o camundongo viveu. Quer dizer, o processo de transformação, ele não aconteceu. O material genético foi destruído, então não é transferida a informação genética para as células que não são letais e elas não vão causar a doença, tá? Então, a partir daqui, desse trabalho, né, é que foi determinado que o ácido desoxirribonucleico é que é o material genético, tá? Beleza. Então, partimos desses pressupostos. Então, eles já sabiam que era feito de DNA. Bom, e esse material genético feito de DNA, feito de ácido desoxirribonucleico, ele tinha que ter aí 3 propriedades, tá? Vamos dizer assim, que estavam correlacionadas à sua função. Ou algo que eles já observavam, que, bom, o material genético, ele estoca, como a gente estava falando, ele conserva uma informação genética, né? Então, ele tinha que ser capaz não só de estocar uma informação, porque não era uma informação pequena. Se a gente estava correlacionando um gene com uma proteína, quantas proteínas são produzidas pela célula?
muitas, milhares, milhões de proteínas vão ser produzidas ali por um organismo, por exemplo, como nós humanos, né? Então, ele tem que estocar esse material genético com um grande conteúdo de informação genética. Ele tem que ser capaz de estocar isso, tá? Então, não poderia ser uma molécula que estocasse pouca informação. Tem que ser uma molécula que estoque uma grande quantidade de informação genética. A segunda propriedade que o material genético tinha que ter era a capacidade ou ter uma estrutura que permitisse, vamos dizer assim, a sua replicação, que permitisse a gente fazer uma cópia dele, quando a célula precisasse o quê? Se dividir. Porque se a célula apresenta lá, estoca aquela informação genética, como a gente estava falando, é conservação e transferência, né? Também tem que transferir para a próxima geração. Então, pensa lá na célula em si, né? Uma célula, quando vai se dividir, divisão celular, a célula, ela replica, ela faz uma cópia do DNA dela, e aí ela se divide em duas e gera as duas células filha, cada uma carregando a informação genética. Se ela não fizesse esse processo de replicação, simplesmente se dividisse, desse, vamos dizer assim, metade da informação genética para uma célula filha e metade para outra, bom, como assim? Não pode ficar sem informação genética. Sem uma parte da informação genética, uma parte importante da informação genética, a célula não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir produzir as proteínas que ela precisa produzir, por exemplo, para o seu desenvolvimento, tá? Então, essa molécula, a estrutura que ela tivesse, tinha que permitir a replicação, formar uma cópia dela. E a terceira propriedade do material genético era que, além disso, eles conseguiam observar, já com os estudos lá do Darwin, né? Que já observava que, bom, nós somos, aí tivemos um ancestral em comum, né? E aí a gente foi se diferenciando e fomos aí criando novas espécies e tudo mais, aquela coisa toda. Ou seja, o DNA, ele não é 100% estável, sempre o mesmo, desde o início. Se fosse assim, nós seríamos aquelas primeiras células para todo sempre. Não, nós fomos nos modificando ao longo, né, das gerações. O DNA vai se modificando, ele adquire modificações, muitas modificações o tempo inteiro? Não, porque isso não seria aí viável, né? Ficar se modificando o tempo todo, a gente causaria aí a formação de organismos não viáveis. Mas são pequenas modificaçõezinhas que vão acabando aí trazendo adaptações, trazendo novas características, né? E aí assim é que a gente vai tendo esse processo aí de evolução também, tá? Então, eles já conseguiam observar que o DNA ele não era sempre o mesmo. Ele ia se modificando um pouquinho aos poucos. E essas modificações a gente já vai estudar um pouco melhor mais à frente na aula de mutação. Era justamente essas modificações são chamadas, né, do DNA, são chamadas de mutações, tá? Então, a terceira propriedade do material genético, além de estocar e replicar-se, seria mutar. E mutar em baixa frequência, tá? Como eu estava falando, mantendo alguma estabilidade para poder ser viável também. Então, eu quero que vocês pensem nessas três propriedades do material genético como requisitos. Pensa como se fossem requisitos. Eles estavam estudando, eles estavam querendo chegar lá na molécula do material genético. Mas eles já sabiam que essas três propriedades eram requisitos que essa molécula tinha que apresentar. Eu tinha que conseguir explicar que essa molécula aqui, ela tem a capacidade de estocar informação, de se replicar e de mutar, tá? Então, pensem como requisitos. A gente já vai rever eles depois que a gente tiver a estrutura do DNA montada. Bom, agora vamos para o processo, né, que foi sendo realizado para se chegar até a estrutura do DNA. E aí existem três importantes questões. 3 é um número bem cabalístico, né? Existem três importantes questões que fizeram com que, né, a gente chegasse lá em 1954 na estrutura determinada do DNA, tá? E eu chamo essas três
características, né? Essas três informações-chave, né? Como as 3 chaves para a gente conseguir desvendar a estrutura do DNA, tá? Então, é como se a nossa estrutura do DNA estivesse ali dentro de um baúzinho guardado e a gente vai ter que abrir esse baú usando 3 chaves. E essas 3 chaves, né, a gente vai falar de cada uma delas. A primeira delas, e a mais simples, né, que veio já lá da época do Griffith, do Avery, como eu falei ali nos experimentos que eles fizeram, vem da composição básica da molécula. Então, a primeira coisa que a gente precisava saber era do que essa molécula era feita, a composição básica dela. A composição básica dela, vamos dizer assim, se ela é uma grande molécula formada por vários bloquinhos, que bloquinho é esse? Né? Qual é a composição básica? Que é o ácido desoxirribonucleico, tá? O ácido desoxirribonucleico, ele tem essa estrutura química aqui, que está mostrada. Professora, eu tenho nervoso com química, já me dá uma palpitação, meu Deus do céu, vou ter que gravar isso tudo, toda essa molécula, vou ter que desenhar ela. Não, calma. Vamos falar dela assim por partes. O que a gente precisa saber em relação ao ácido desoxirribonucleico, tá? Primeiro, é que ele tem aí 3 grupamentos importantes, tá? Então, a gente tem que saber que o ácido desoxirribonucleico, ele tem aí o grupamento, que é o grupamento açúcar, que é o grupamento central, que fica no meio da molécula, esse pentágonozinho aqui azul, tá? Ele tem, e aí essa molécula desse açúcar, que é central ali na molécula, ele se encontra ligado em uma ponta com a base nitrogenada, vocês devem lembrar que é a base nitrogenada tem vários nitrogênios aqui, e na outra ponta, ele vai estar ligado a um grupamento fosfato, tá? Um grupo fosfato. Tem um fósforo aqui ligado a oxigênios, então um grupo fosfato. Então, o que vocês precisam saber é o que está aqui. Tem um açúcar de desoxirribose, essa desoxirribose vem por conta do nome, tá? O nome ácido desoxirribonucleico vem, né, do açúcar de desoxirribose, que é esse que está aqui, tá? Vai ter um grupo fosfato e vai ter uma base nitrogenada, tá? E essa base nitrogenada, ela pode ser de 4 tipos. Então, estudando lá, os químicos pegaram, olha, a composição do material genético é o ácido desoxirribonucleico. E aí você tem um estudo dos químicos que estudaram e chegaram na molécula que estava ali sendo estudada, a partir de diversas técnicas experimentais que a gente que não nos interessa aqui. Tá? Mas eles chegaram a observar que, além disso, ela tinha essa estrutura base, né? Açúcar, fosfato e base nitrogenada. E essa base nitrogenada ela podia ser de 4 tipos. Tá? Então, tinha 4 tipos diferentes de base nitrogenada. A adenina, a guanina, a citosina e a timina. Tá? E a gente costuma abreviar essas bases, né, pela primeira letra. Então, a gente tem a base A base G, a base C e a base T, tá? Na molécula de DNA, a gente vai ter essas 4 possibilidades aqui de bases nitrogenadas, como vocês já sabem disso. Tá, beleza. Além disso, o que é importante a gente saber aqui dessa molécula, tá? A gente tem que olhar um pouquinho que a molécula central, vamos dizer assim, talvez a mais importante, seja aí o açúcar, tá? Que está ali no meio, que é a desoxirribose. E aí, esse açúcar que está aqui, né, ele vai apresentar 5 carbonos, porque é uma pentose, tá? Ele tem 5 carbonos. E esses carbonos, eles são numerados, tá? Eles são numerados. Então, a gente tem esses carbonos com os números. O carbono 1 linha, o carbono 2 linha, o carbono 3 linha, o carbono 4 linha e o carbono 5 linha. Conseguem observar aqui? Beleza. Não precisa gravar tudo isso. O que eu quero que vocês saibam é que existe... Desculpa, já vou falar disso aqui. Existe o carbono 5 linha, que é o carbono que é muito importante porque ele vai estar ligado ao grupo fosfato. E existe o carbono 3 linha,
desse açúcar que está ligado a uma hidroxila, OH, tá? Então, são chave esses dois carbonos, a gente já vai entender por quê. Então, a gente tem um carbono que está ligado ao fosfato, e por isso a gente chama ele de carbono, né, da ponta dessa molécula, né, que é uma ponta 5' fosfato, e a gente chama essa região aqui de 3' OH, porque é o 3' que está ligado à hidroxila OH, tá? Beleza? Ok. Isso é uma coisa que é importante vocês saberem. Além disso, observem aqui as bases nitrogenadas, né? São de 4 tipos, como eu mostrei para vocês. E aí observem que a adenina e a guanina, tá? A e G, tem uma estrutura mais parecida entre elas, que são daí 2 anéis, né? Elas são um pouco maiores e apresentam 2 anéis. A adenina e guanina, elas são chamadas, por conta dessa estrutura, né? Esse grupo delas é chamadas de purinas, tá? Elas têm aí uma purina, né? As duas. Então, por isso elas são chamadas de purinas, ou bases purínicas. E a citosina e a timina, vejam, é só um anelzinho que elas apresentam. Então, elas são chamadas de pirimidinas, ou bases pirimidínicas, tá? Isso também é importante, a gente já vai entender o porquê. Bom, então entendemos qual é a composição básica da molécula de DNA. Se a gente parou para pensar aqui, que a gente tem que formar uma molécula que armazena informação, se eu penso que eu tenho, né, uma molécula base, que é o ácido desoxirribonucleico, e que ele pode ter aí 4 tipos de bases nitrogenadas, eu posso formar o quê? Um polímero, né? Uma sequência de ácidos desoxirribonucleicos, e aí eu vou ter o quê? Uma sequência de bases nitrogenadas. Eu vou ter A, T, C, C, G, C, C, A, C, e por aí vai. Isso poderia ser aí a informação genética, concorda? A gente já poderia chegar um pouco a essa conclusão. Mas simplesmente um filamento de ácidos desoxirribonucleicos, né? Uma sequência ali só de bases, sozinha, por si só, não traz ainda todas as propriedades. A gente já vai entender por quê. E aí veio a segunda chave importante, a segunda descoberta importante, que, né, se aliou aí com a primeira e depois com a terceira para se chegar na estrutura do DNA, que foram as regras de Chargaff, que vocês também já devem ter ouvido falar. Tá? Então, a nossa segunda chave, ela foi descoberta aí por um bioquímico, tá? Um bioquímico que estava estudando a composição do DNA, estava estudando a tal composição de ácido desoxirribonucleico do DNA, e ele conseguiu ali fazer, vamos dizer assim, um estudo mais amplo, em que ele pegou o DNA de planta, aí ele pegou DNA de bactéria, e ele pegou DNA de célula animal, né? Então, grupos completamente diferentes de seres vivos. E aí ele conseguiu, observando a composição química, ele observou um padrão. E o cientista, quando observa um padrão, ele até arrepia. Porque quando ele observa um padrão, ele pensa, bom, isso é importante. Porque isso se repete tanto numa célula vegetal, como numa célula animal, como numa bactéria. E o padrão que ele observou nos DNAs de todos os seres vivos que ele analisou foi que sempre eu estou lá estudando a composição dos ácidos oxirribonucleicos e os nucleotídeos, né? Essas moléculas que têm bases pirimidínicas, são pirimidinas, ou seja, são timinas e citosinas, a quantidade desses nucleotídeos pirimidínicos é sempre igual à quantidade de nucleotídeos purínicos, que são aí de adenina e guanina. Então, assim, ele postulou essa primeira regra, que a concentração, a quantidade de adenina mais guanina é sempre igual à quantidade de timina mais citosina, tá? Então, ele estava ali fazendo análises e quantificando, vamos dizer assim, purinas e pirimidinas em separado. Depois, ele continuou a estudar e quantificou aí, separando aí tal, chegando na separação de adenina, timina, citosina e guanina, em específico, aí ele conseguiu observar que sempre a concentração de adenina
era igual à de timina, e a concentração, a quantidade nas moléculas de DNA de guanina era sempre igual à de citosina. E aí ele chegou a essas duas regras. Sozinho, somente essa informação não dizia muita coisa, tá? Mas em conjunto com a composição e em conjunto com a terceira chave, que a gente já vai trazer aqui, aí é que se chegou na estrutura do DNA. E a terceira chave veio de uma cientista mulher. Naquela época, você imagina a dificuldade que ela passou para chegar onde ela chegou. E justamente o resultado que ela teve, né, que foi a Rosalind Franklin, é que, de fato, chegou-se à estrutura dessa molécula, tá? Então, a gente tinha lá a ideia da composição básica, então a gente pode ter uma sequência desses nucleotídeos, a gente pode ter uma sequência de bases nitrogenadas, ali, dando a informação genética. Nessa sequência de bases, existe, de alguma forma, uma correlação. Purinas estão correlacionadas com pirimidinas, adeninas com timinas, citosinas com guaninas, tá? Beleza. Mas o formato dessa molécula, de fato, o tal formato de hélice, que é conhecido, que é colocado em todos os lugares até hoje, né? Quem desvendou esse formato foi o estudo de difração de raio-x que a Rosalind Franklin fez, tá? Então, a Rosalind Franklin, ela fez essa técnica de difração de raio-x, que eu não vou precisar explicar para vocês não precisam saber exatamente, mas é como se fosse uma fotografia dessa molécula, né? Você consegue, de diversas moléculas, macromoléculas, você consegue formar cristais dela e fazer uma exposição em um filme e fazer a difração de raio-x, né? Então, uma fotografia dessa molécula, tá? E é justamente essa daqui, a fotografia mais famosa aí do DNA que a Rosalinda teve. A partir dessa fotografia aqui, bom, professor, eu só consigo enxergar um X. Bom, isso é porque a gente está ali, né? Não sabemos tanto da técnica. Mas esse X, na verdade, esses borrões aqui, o padrão de borrões, né? Que vai acontecendo aqui, ó, maior, e depois ele vai reduzindo, reduzindo, reduzindo e reduzindo, tá? É como se você conseguisse observar uma molécula em forma helicoidal, em forma de hélice, tá? A partir da observação desse eixo aqui. Veja que você tem um eixo, que é essa retinha aqui, e você tem a molécula, né, rodeando esse eixo, né, fazendo esse formato helicoidal. Então, as bandas elas vão se repetindo porque a molécula está em formato helicoidal. Então, essa fotografia é que trouxe a certeza de que a estrutura do DNA, né, vinha aí numa forma de hélice. Tá? Então, a gente tinha, a partir desse resultado, que a molécula de DNA ela seria uma molécula longa, veja que vai ao longo de todo, né? Vai diminuindo, diminuindo, fazendo uma molécula longa e fina. Fina por quê? Porque a partir também dessa fotografia, a gente já vai ver um pouquinho mais para frente, se conseguiu até chegar no raio, né, que a gente tem aqui nessa hélice. O raio da hélice foi medido também a partir desses estudos de difração de raio-x que a Rosalind Franklin fez. E esse raio, ele é bem pequeno, tá? Em nanômetros de espessura. Então, é uma molécula longa e fina, tá? Como se fosse um fio, mas que faz esse formato helicoidal, com essa estrutura em hélice, tá? Então, com esses três resultados, composição de nucleotídeos, as regras de Chargaff e o formato em hélice, é que nós tivemos aí, em 1953, a publicação pelo Watson e Crick, tá? Watson e Crick foram os dois que publicaram esses resultados, vejam, em um artigo na Nature de 2 páginas, em que tinha aqui, ó, vejam, o resultado de quem? Da Rosalind Franklin, embora não tenham colocado o nome dela no artigo. Mas tudo bem, isso aí são questões aí científicas, né? E políticas também. Mas nós tivemos, então, o Watson e Crick também foram muito importantes, porque, de fato, eles uniram esses resultados e, a partir deles, chegaram à conclusão de que a gente tinha não só uma hélice, nós tínhamos uma dupla hélice.
que estava ali sendo montada. Essa dupla hélice, né, seriam o quê? 2 filamentos e não apenas um filamento de nucleotídeos, tá? Seriam, então, 2 filamentos que se encontravam ligados um ao outro, complementarizando as suas bases, A complementarizando com T, aí é a regra de Chargaff, e G complementarizando com C, purinas complementarizando com pirimidinas. E aí a regra de Chargaff se colocava, né? Então, com essa molécula que eles chegaram na estrutura, a gente conseguia ter aí a composição básica de nucleotídeos. Nós tínhamos as regras de Chargaff respeitadas, porque elas aconteciam de forma padrão em todos os seres vivos, em todas as células. E o formato helicoidal, o formato em hélice, tá? Bom, vamos revisar então um pouquinho dessa estrutura da dupla hélice de DNA. Vamos ver o que vocês lembram e qualquer dúvida, por favor, vocês me interrompam para que eu possa explicar. Então, a gente tem o quê? Para formar o DNA, nós temos que ter 2 fitas de DNA, que a gente chama de fita ou filamento, né? Esse polímero, vamos dizer assim, de nucleotídeos que estão em sequência um ligado ao outro, tá? Então, eu tenho aqui 2, vamos chamar então de fitas de DNA, tá? Então, eu tenho uma fita de DNA aqui e eu tenho uma outra aqui. Se essas fitas são complementares, aí quando eu falo complementar, eu quero dizer no lugar onde eu tenho A, eu tenho T na outra fita, no lugar onde eu tenho C, eu tenho G na outra fita. Então, elas são complementares. Vamos ver se essas daqui são complementares. Bom, tenho A aqui, T aqui, G aqui, C aqui. Ok, T aqui, A aqui, ok. Então, eu consigo ver aqui, né, que a gente tem aí essas fitas são complementares. Essa sequência A, G, T, C, A, T, G, A, por exemplo, é complementar a uma sequência T, C, A, G, T, A, C, T, né? Então, elas são complementares entre si. Se elas são complementares entre si, quer dizer que elas conseguem o quê? Permanecer ligadas uma à outra, tá? A partir de ligações que são chamadas, né, de pontes, né? Hoje em dia, né, na verdade, nem são pontes, são ligações de hidrogênio, né? Então, eu tenho aí ligações de hidrogênio acontecendo entre essas bases nitrogenadas complementares, entre A e T e C e G, sempre respeitando as regras de Chargaff, né? E então, elas conseguem se permanecer ligadas uma à outra. A partir do momento que eu tenho as 2 fitas complementares ligadas uma à outra, elas não ficam nesse formato aqui, não. Isso aqui é só para a gente conseguir observar melhor a sequência. A partir do momento que 2 fitas de DNA se complementarizam, elas automaticamente formam essa estrutura aqui, tá? Elas não ficam assim, nesse formato aqui aberto, né? Como se estivesse desenrolado. Não, elas automaticamente formam essa estrutura em dupla hélice. Mas por que elas formam essa estrutura em dupla hélice? Bom, é a estrutura mais estável que elas conseguem se manter, tá? Elas conseguem se ligar às bases nitrogenadas e realizar interações, e aí, justamente no momento em que elas se complementarizam, elas formam essa dupla hélice, tá? Sempre aqui desse formato, então. Então, vejam, a gente tem, né, os nossos nucleotídeos, né, na nossa sequência, ó. Nessa região aqui é que a gente teria o açúcar e o fosfato, tá? E a base nitrogenada está voltada para dentro. E aí eu tenho ligação desse nucleotídeo com esse, base nitrogenada para dentro. E aí as ligações entre eles vão acontecendo aqui. Quando você tem a complementarização de uma fita com a outra, você forma a dupla hélice, né? Ela faz esse formato, continuando ali com as bases ligando uma à outra. E nessa parte aqui azul é que a gente teria, né, o que a gente chama de arcabouço, na verdade o esqueleto do DNA, que é de açúcar fosfato. Essa parte toda aqui, ela é de açúcar fosfato e o que está virado para dentro são as bases nitrogenadas, tá? Agora, vocês estão carecas de saber que a ligação entre as bases nitrogenadas são ligações de hidrogênio, né? Isso já é bem falado. Mas e a ligação entre um nucleotídeo e outro para formar a fita? Que ligação é essa? Será que é importante a gente saber?
é importante a gente saber que ligação é essa. A ligação que vai formar cada um desses filamentos de DNA é a ligação chamada de ligação fosfodiéster, tá? Por que é fosfodiéster? Porque justamente como eu falei, o que tem naquele esqueleto, né, ali da fita, né? É açúcar e fosfato, açúcar e fosfato. Então, por isso fosfo vai estar ali, né, diéster, porque você está relacionado com a ligação em si, tá? O que é importante vocês saberem, né, dessa ligação fosfodiéster que acontece? Vamos lá, vamos pensar aqui, ó, vamos olhar o nosso nucleotídeo, que a gente mostrou lá em cima. O que é importante a gente saber? Tem o meu açúcar, a minha base nitrogenada e o meu fosfato. A base nitrogenada vai estar voltada para dentro da molécula. O que vai formar o filamento, pessoal, como eu estava falando, é sempre o fosfato e o açúcar, tá? Tá, tem um outro nucleotídeo aqui. Quero formar um filamento. Vou começar a formar o meu filamento aqui. Esse é o primeiro, esse é o segundo, o adjacente, que vem em seguida, tá? Que ligação vai ser essa que vai ligar esse nucleotídeo nesse aqui? E aí vem a importância de saber sobre o carbono 5' fosfato e o carbono 3' OH, porque eles que são os responsáveis por essa ligação. Eles que vão estar ali formando a ligação fosfodiéster. A ligação vai ser sempre entre o 3' OH de um nucleotídeo e o 5' fosfato do outro. Tá? Então, eu vou ter o quê? Uma reação que vai acontecer, aí não precisa saber, enfim, detalhes sobre isso, mas a ligação ela vai acontecer entre o OH que está nesse 3' e o fosfato que está no 5' do nucleotídeo seguinte, certo? Certo. Então, se isso vai acontecer ao longo de todo o filamento, e se numa ponta desse filamento eu vou ter sempre um 5' fosfato livre, e na outra ponta eu vou ter um 3' OH livre, isso quer dizer que eu vou ter sempre uma polaridade, né, nos nossos filamentos de DNA. Professor, ainda não entendi. Como assim polaridade? Polaridade, né, vem do nome aí polos. Polos, né, pensa aí na Terra, né, polos, é o que está na ponta, tá? Polaridade, existir polaridade é porque as pontas são diferentes. Só lembrar lá um pouco da química, não tinha as moléculas que eram polares, né? E as moléculas que eram apolares. Quando é apolar, não é porque não tem ponta, mas é porque não tem diferença entre as pontas, né? Aqui a gente tem polaridade porque a gente tem diferenças entre as pontas. Uma ponta é de uma forma e a outra ponta vai ser de outra. Que é justamente o que acontece aqui, porque essa molécula numa ponta vai ter sempre um 5' fosfato livre e na outra ponta um 3' OH livre, tá? Isso no filamento de DNA, no tamanho que ele for. Aqui eu estou mostrando um filamento de 2 nucleotídeos, mas eu posso colocar mais outro aqui, mais 30, mais 3 bilhões, e numa ponta eu vou ter 5' fosfato, e na outra eu vou ter 3' OH, de um filamento, de todo o filamento de DNA. Deu para entender até aqui? Então, vamos lá. Se eu tenho uma ponta 5 e uma ponta 3, né, eu posso estar sempre pensando que eu vou ter um sentido. Se eu for sempre observar no sentido 5 para o 3', eu vou ter um sentido. Então, a minha seta, se eu quisesse formar uma seta em um sentido do 5 para o 3, essa seta viria o quê? Daqui para cá, certo? Então, eu vou ter sempre uma polaridade, um sentido, tá? Um sentido 5 para o 3, que seria daqui para cá, ou até um sentido 3 para o 5', que seria daqui para lá, tá? Beleza. Então, vamos pensar no filamento, tá? Vamos voltar para aquele desenho esquemático inicial, né? Falei para vocês que não precisa saber o detalhamento químico tanto da coisa. Chegando a isso daqui, é o importante, é vocês saberem que eu tenho sequências de nucleotídeos um ligado ao outro. Numa ponta eu vou sempre ter o 5', e numa outra ponta eu vou ter o 3'. Vou ter sempre um filamento com polaridade, tá? Aqui, então, a gente falou que o DNA, né, o nosso material genético, não é uma fita única, não é só um filamento, são 2 filamentos complementarizados um com o outro, certo?
Então, esse filamento aqui meu, que tem uma polaridade, ele vai se complementarizar com outro filamento, tá? Que vai ter que ter, como a gente falou, uma sequência complementar. Onde tem A vai ter que ter T, onde tem C vai ter que ter G. Mas, além disso, não só isso vai ser importante. Esses filamentos que vão se complementarizar, eles só conseguem se complementarizar se estiverem em sentidos opostos, em polaridades opostas, em polaridade inversa, tá? Então, se eu tenho um filamento que nessa ponta de cá eu tenho 5' fosfato livre, na outra ponta eu tenho 3' OH livre, eu só vou conseguir complementarizar ele com a outra fita se essa fita, além de ser complementar, se ela tiver nessa ponta de cá o 5' fosfato e na outra ponta o 3', tá? Eu preciso dessa polaridade inversa. Vejam que esse está no sentido, né, do 5 para o 3 de baixo para cima e o outro está no sentido do 5 para o 3 de cima para baixo. Tá? Então, eles vão ter que estar em polaridades inversas para se complementarizarem. Aí, você se pergunta por quê? Por que tem que ser assim? Bom, a gente falou que as bases nitrogenadas, elas ficam voltadas para dentro, certo? As moléculas em si, pessoal, né? A molécula do nucleotídeo em si, quando a gente for formar ele, bom, desse lado de cá, eu tenho que ter as minhas bases nitrogenadas voltadas para cá, para dentro. E aí o outro, se eu tivesse um outro filamento, né? Vamos dizer assim, mesmo que ele tivesse sequência até complementar, mas se ele tivesse a mesma polaridade que esse aqui, as bases nitrogenadas não estariam voltadas para dentro, elas estariam voltadas para o mesmo lado que essas daqui estão. Estariam voltadas para fora. E aí, não complementariza. Só vai complementarizar quando estiverem em sentidos opostos, porque aí sim as bases vão estar voltadas para dentro. E aí sim a gente vai conseguir formar a nossa dupla hélice. Entendendo até aqui? Alguma dúvida? Bom, para vocês só verem um pouquinho mais da parte química, não se assustem, só para mostrar um pouco, tá? O que vocês precisam saber mesmo é isso aqui, tá? Ter na cabeça. Mas só para mostrar como é que acontece aqui, ó. Quimicamente, a gente tem, então, o nosso açúcar aqui, tá? Com a sua ponta 3' OH livre, tá? Ele tá ligado ao seu fosfato. Esse daqui, ó, que tá pontilhado, é um nucleotídeo, tá? Com sua base nitrogenada voltada para cá. Vai estar ligado ao próximo nucleotídeo, ligação fosfodiéster entre um e o outro, e esse nucleotídeo com a sua base nitrogenada voltada para cá. Então, não importa o tamanho dessa molécula, né? Se eu tenho 3' OH livre desse lado, do outro lado eu tenho 5' OH livre. Então, as polaridades vão ser essas como está colocado aqui, 5' aqui e 3 aqui. Para complementarizar com o outro filamento, esse outro filamento tem necessariamente que estar na polaridade inversa. Então, ele tem que ser 5' nessa ponta e 3' nessa ponta aqui, tá? Outra observação importante, só para mostrar para vocês, talvez vocês já tenham ouvido falar, que a complementarização entre as bases, né, ela acontece por ligações de hidrogênio, tá? E as ligações de hidrogênio vão acontecer entre adenina e timina e entre citosina e guanina. Entre adenina e timina, botei ao contrário aqui, seria essa de baixo, tá, pessoal? Entre adenina e timina, eu tenho duas pontes de hidrogênio, tá? Que são formadas. Tá? Só tem a possibilidade de formar aqui duas pontes. E entre a citosina e a guanina, que estão aqui, eu tenho aí a possibilidade de formar 3 pontes de hidrogênio. Então, quer dizer que C e G estão sempre ligadas por 3 pontes de hidrogênio e A e T estão sempre ligadas apenas por 2 pontes de hidrogênio. O que isso já traz um pouquinho para vocês? Que C e G estão sempre mais fortemente ligadas do que A e T, tá? Isso aí vai ser importante um pouco mais para frente, eu reviso depois, quando a gente tiver que falar mais sobre isso. Mas só para atentar aqui, porque eu mostrei a molécula em si, dá para ver bem essa formação das pontes de hidrogênio. Bom,
Só mostrando mais uma figura, né? Agora em tridimensional, né? A gente mostrando aqui tridimensionalmente, né? E molecularmente, como que fica essa dupla hélice, né? Porque aqui a gente está com ela, né? Não no formato de hélice, mas para a gente conseguir observar, né? Como é que ficaria. Mas, né? Quando estão ligadas um filamento com o outro, como eu falei para vocês, pum, formam a minha hélice. E aí, vejam que aqui, né? Onde está em azul é açúcar fosfato, açúcar fosfato, açúcar fosfato ligado, grupamento açúcar fosfato sendo ligado, formando esse esqueleto aqui. As bases nitrogenadas estão voltadas para dentro, que são esses quadradinhos aqui, laranjinhas, complementarizando uma com a outra. Vejam que é um formato mais ou menos de uma escada em caracol, né? Formam uma escadinha, né? Porque essas complementarizações entre as bases nitrogenadas, como elas têm essa estrutura em anéis que são bem planares, assim, né? É como se você formasse justamente um degrau mesmo, tá? Então, tem esse formatozinho aqui. Lembra um pouco aquelas escadas em caracol, em que os degraus seriam a complementarização entre as bases, né? E aquela lateral ali, né, fosse, né, açúcar fosfato, tá? É importante lembrar que fica assim no formato de hélice, no formato helicoidal, quando a gente tem um filamento complementarizando com o outro, tá? Mas um filamento único de DNA sozinho, ele não forma essa estrutura em hélice, tá? Ele vai formar aí diversas estruturas que a gente já vai ver um pouco mais para frente, mas não são estruturas um pouco mais aleatórias e não necessariamente não esse formato de hélice que vai acontecer quando você tem a complementarização de um afilamento com o outro. Isso traz uma estabilidade incrível para o DNA, que é uma molécula extremamente estável à temperatura, por exemplo, ao aquecimento. Ele é estável e por isso, né, você consegue conservar a informação genética ali, tá? Como eu ia falar, já ia me adiantar, mas lembrei que vai ter aqui, a gente tem toda uma medição desse raio da hélice que a gente consegue fazer por essa estrutura teórica que foi determinada aí por Watson e Crick. E eles se basearam em quê também? Eles se basearam nessa difração de raio-x. Então, pela difração de raio-x que a Rosalind Franklin fez, né, eles conseguiram medir aí qual seria o tamanho do raio dessa hélice, tá? Qual seria o tamanho do raio? Eles já sabiam pelas regras de Chargaff, né, o pareamento. Então essa ideia do pareamento, ela veio das regras de Chargaff, né? Então purinas vão parear com pirimidinas. Se a gente tem sempre a mesma quantidade de purinas e pirimidinas, se uma parear com a outra, a gente mantém sempre o mesmo. E qual vai parear com quem? A adenina vai parear com timina, né? A segunda regra de Chargaff, e citosina vai parear com guanina. E eles foram testar isso, verificar se esse modelo aí funcionaria, tá? Então, eles propuseram aí duas ligações de hidrogênio que acontecem entre adenina e timina quando elas estão pareadas e que acontecem três ligações de hidrogênio entre a citosina e a guanina, como de fato acontece. Isso é comprovado pelo fato de regiões ricas em guanina e citosina, ou seja, ricas nesse pareamento, têm uma estabilidade maior, tá? Exigem uma temperatura maior de desnaturação para elas se desfazerem, tá? Porque realmente tem aí um número maior de ligações de nitrogênio entre esses pareamentos citosina-guanina, tá? E o raio da hélice, que foi medido aí na difração de raio-x, justamente foi o que determinou o fato de uma pirimidina pareando com uma purina. Isso só confirmou, né, o que a regra de Chargaff trouxe. Por quê? Porque se a gente tinha lá o raio da hélice que a difração de raio-x mostrava, está aqui mostrado com essas linhas tracejadas. Ele teria esse tamanho. Se você tivesse duas pirimidinas pareando, o tamanho, o raio teria que ficar menor, né, para você ter esse pareamento com as pontes de hidrogênio. Se você tivesse, por outro lado, duas purinas, você teria um raio maior do que o que era observado na difração de raio-x. Mas se você tivesse uma purina pareando com uma pirimidina, o encaixe era perfeito. Tá? Então, esse modelo teórico aí cada vez foi mais se confirmando, tá? Até hoje, né?
e a gente já vai ver em relação às próximas propriedades. Então, vamos lá. E os requisitos que eu falei lá no início estão sendo preenchidos por essa dupla hélice de DNA? O primeiro deles seria estocar a informação genética. Como que estoca informação genética nessa molécula, nessa estrutura que o Watson e Crick chegaram? Pela sequência de nucleotídeos, né? Então, é a sequência de nucleotídeos que traz uma informação. Então, a sequência de nucleotídeos que vai ser A, T, T, C, C, qualquer que seja ela, essa informação ali, essa sequência específica, vai de alguma forma, a gente já vai ver isso na próxima aula, vai de alguma forma, né, determinar a sequência de aminoácidos para eu chegar nas proteínas. Então, assim é que se estoca informação genética, pela sequência de nucleotídeos que está no DNA, tá? A outro requisito era que fosse possível a replicação do DNA de forma fiel, né? E o fato da gente ter ali, né, duas fitas de DNA, né? Duas fitas de DNA se complementarizando de forma específica, ou seja, A só pareia com T e C só pareia com G, esse pareamento específico e o fato de apresentar dois filamentos, justamente é o que dá para a gente usar para fazer uma cópia. Por quê? Como eu falei para vocês, uma sequência é complementar a outra. Se eu sei que uma sequência e um filamento é A, T, C, G, eu sei qual é a sequência do filamento complementar. Onde eu tinha A, bom, então eu vou ter T aqui, eu vou ter A, porque vai complementarizar com T, vou ter G e depois vou ter o C. Então, assim, se você tiver a sequência de um filamento, você sabe a sequência do filamento complementar, porque você sabe que onde vai ter A, vai ter T aqui, onde vai ter T ali, vai ter A aqui, onde tem C ali, vai ter G aqui, onde tem G ali, vai ter C aqui, tá? Então, assim, você conseguiria fazer uma cópia desse outro filamento, tá? E a gente já vai falar um pouquinho mais de replicação daqui a pouco. E a última propriedade, que seria mutar, a capacidade de se modificar de uma forma, né, um pouco estável também, né, se modificar, mas nem tanto assim, não tão frequentemente assim, tá? E essa possibilidade de se modificar é o quê? Bom, se a gente pegar, né, temos lá uma sequência específica que traz uma informação genética. Mas se eu pegar uma base no meio dessa sequência e trocar por outra, eu mudei um pouquinho da informação genética, né? Se eu pegar uma base e tirar, eu mudei um pouquinho, talvez um pouco mais, da informação genética. Então, eu tenho a possibilidade de substituir bases, tirar, adicionar bases, né? Substituir uma por outra em uma ou mais posições. Assim, eu consigo causar essas mutações, essas pequenas modificações que foram acontecendo no DNA ao longo do tempo, que foram gerando seres vivos diferentes, diversificados, variando, né? A variabilidade genética vem dessas modificações, é originada pela mutação. Então, é possível nessa estrutura que a gente montou? É possível se a gente substituir uma ou mais bases por outras, por exemplo. Então, sim, todos os requisitos que a gente estava falando lá no início estão preenchidos pela dupla hélice de DNA. Deu para entender isso, pessoal? Da nossa molécula, da estrutura da molécula do DNA, que agora a gente vai falar um pouquinho de cromatina e cromossomo, tá? Eu trouxe um pouquinho desse na aula anterior para vocês, mas vou falar um pouquinho mais hoje. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de DNA, a gente já falou que é aquela molécula, a nossa dupla hélice. Já sabemos que é uma dupla hélice, são dois filamentos de DNA que ocorrem em polaridade inversa, que se complementarizam, né, entre suas bases pelo pareamento específico ATCG. Tá? Mas aí, professor, eu também sei que cromatina e cromossomo também é DNA. Agora, vamos definir o que é cromatina e o que é cromossomo. Por que a gente tem que ter o nosso DNA em forma de cromatina e, em algum momento, em forma de cromossomo, tá? Primeiro, vamos pensar
que o DNA é uma molécula fina e longa, tá? Beleza. Em bactérias, né, são os procariotos, bactérias são organismos bastante simples, né? Vocês sabem disso, concordam comigo? São organismos unicelulares, uma célulazinha única, pequenininha, procariótica, sem núcleo, muito simples, né? Ela tem um DNA que é um DNA pequeno, tá? Então, é uma dupla hélice? É uma dupla hélice, como está sendo mostrado aqui, tá? E aí, para organizar esse DNA pequeno, as bactérias fizeram uma metodologia muito simples, muito tranquila de se resolver, que foi ter o seu DNA em forma circular, tá? Circular. Então não tem ponta. Ele é circular. Se liga uma ponta na outra e forma-se um DNA circular, que é perfeitamente possível de se fazer. É só você fazer uma ligação fosfodiéster entre uma ponta e outra, você forma um DNA circular. Para o DNA de bactérias, isso é perfeitamente possível, porque ele é pequeno, tá? Não vou me alongar muito nessa parte. Vamos trazer para nós, seres humanos, vamos trazer para os eucariotos, principalmente para os eucariotos superiores, né, que são extremamente complexos, como nós. O nosso DNA, ele não é pequeno. Ele não é nada perto de pequeno. Na verdade, ele é extremamente grande, tá? Extremamente grande. E aí, a estratégia de ser circular, um DNA gigantesco, bom, ela não existe, não foi viável, não chegou até aqui. E aí, o nosso DNA não é circular, o nosso DNA ele é linear, tá? Ele não vai se fechar, ele vai ter uma ponta e uma outra ponta. Como a gente já sabe, não vai ser uma molécula única, vão ser vários, né, cromossomos. Todo mundo sabe que nós temos aí 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos em cada célula, tá? Então, você imagina 46 moléculas de DNA linear, tá? Que são grandes, extremamente grandes, como eu falei. Então, a gente estava mostrando aqui moléculas de DNA para vocês, né? Tentando aproximar, mostrar de perto, né? Essas bases, algumas bases. Mas o DNA humano é muito maior do que algumas dezenas de bases. Então, eu coloquei umas reticências aqui para vocês entenderem que é muito maior que isso. Muito maior que algumas centenas de bases. Muito maior que alguns milhares de bases. Muito maior do que isso. O genoma humano, ele tem, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, ele tem 3 bilhões de pares de base. Então, aqui se eu estou vendo algumas, 10, 20 pares de base, o DNA humano, ele tem 3 bilhões de pares de base. Isso seria 3.000.000.000, tá? É muita base, é muito longo. Como que é possível a gente ter esse DNA em todas as nossas células? Esses 3 bilhões de pares em base em cada uma das nossas células. Da célula da pele até todas as outras, as demais. Como é que a gente vai ter isso dentro da célula de uma forma organizada para que eu consiga acessar a informação genética que eu quero acessar, que a célula precisa acessar? Né? A gente já vai falar desse acessar a informação genética, tem a ver mais com a próxima aula, que é a expressão gênica, né? Mas então, eu preciso ter uma organização. Eu não posso ter isso completamente, né, descompactado dentro do DNA, dentro da célula, desculpa. Então, eu preciso da compactação do DNA. Eu fiz aí uma analogia com, por exemplo, um novelo de lã. Tá? Um novelo de lã, quando você está ali, né, você vai usar aquele novelo de lã para fazer, enfim, para fazer o seu tricô lá. Você ter esse novelo de lã todo bem enroladinho é ótimo, né? Porque aí quando você quer puxar uma determinada quantidade, aí você vai puxando ali, você vai desenrolando conforme a necessidade. Agora você imagina se eu pego esse novelo, desfaço completamente ele, abro ele todo, embolo ele todo assim. Não fica muito mais difícil de acessar a ponta, chegar onde eu quero, puxar, etc. Fica péssimo, né? E isso acontece nessa analogia, só trazendo uma analogia com o DNA. Então, justamente eu preciso, vamos dizer assim, enrolar ele, como eu enrolo um novelo de lã, de uma forma organizada, tá? E isso é justamente o que acontece com o DNA, que é o processo de compactação do DNA.
E aí o processo de compactação do DNA traz o DNA para a sua forma de cromatina e pode trazer a sua forma de cromossomo, tá? Então, existem diversos níveis de compactação que a gente já vai ver no próximo slide, até a gente chegar no maior nível, que é o do cromossomo. Aqui a gente tem representado um cromossomo duplicado. A cromatina, então, só para definir, a cromatina é como o DNA se encontra normalmente na célula, tá? Então, só repetindo isso aqui que eu já falei para vocês. É como ela se encontra normalmente na célula. Ela tem regiões sem compactação, regiões com compactação até o segundo nível de compactação. E o cromossomo é o quê? O último nível de compactação, tá? Ele vai acontecer somente quando a célula for se dividir, tá? Isso a gente já falou também. E relembrando que, né, para realizar a compactação, a gente tem as histonas, que são essas proteínas extremamente importantes para a compactação do DNA, tá? A associação com as histonas, né, formando os nucleossomos, forma o primeiro nível de compactação, tá? E o enrolamento dessas histonas forma o segundo nível de compactação, o segundo grau de compactação, tá? A cromatina na célula, na sua vida normal da célula, ela vai estar sempre ali até o segundo nível de compactação, regiões sem nenhuma compactação, regiões com até o segundo nível. Os demais níveis, né, de compactação já não nos interessam tanto, vão ocorrer somente para chegar no cromossomo completamente compactado, que é para a divisão celular. A cromatina, ela vai ter, né, ser chamada, né, de duas formas diferentes, dependendo do nível de compactação. Então, quando a célula está lá no seu processo normal lá de vida, não está se dividindo, está com o seu DNA em forma de cromatina, parcialmente compactado, você vai ter regiões da cromatina que são chamadas de eucromatina, que vão estar descompactadas, regiões que a célula precisa acessar, tá? Então, essas regiões vão estar sempre descompactadas quando a célula estiver normal lá. Quando a célula for se dividir, é que essas regiões é que vão ter que ser compactadas, porque vai ter que ser compactado de cabo a rabo, tá? E vai ser chamada de heterocromatina as regiões em que você, apesar de estar num período da célula em que ela não está se dividindo, essas regiões ainda ficam compactadas. Por quê? Porque essa região aqui eu não preciso acessar. Então, vamos compactar. Não vamos deixar tudo descompactado não, porque não tem espaço, não dá. Então, regiões que vão estar compactadas mesmo no período normal da célula em que ela estiver aí não se dividindo, tá? E essas regiões, elas podem ser constitutivas, ou seja, não depende do tipo celular, ela vai estar sempre compactada, tá? E as regiões que vão ser facultativas em algumas células, em alguns tipos celulares, elas vão estar compactadas, e em outros tipos celulares elas não vão estar. Então, só relembrando isso, tá? Vai ser importante.